tema da live de hoje é o HIIT como ferramenta para o treinador de força e condicionamento. Como é que vai ser dividida a nossa live de hoje? É uma live um pouco diferente das outras que a gente tem feito. A gente foca muito mais em força, né, em treinamento de força, que sem dúvida é a nossa área, é o que a gente mais estuda. Só que é o que a gente sempre fala, né? Quando você vai fazer uma preparação física, vai organizar uma periodização e tal, você pode ser só o treinador de força, mas essa não é a realidade da maioria dos clubes, da maioria dos atletas. Normalmente, o treinador, né, o preparador físico, acaba sendo um treinador de força e de condicionamento. E, sem dúvida, dominar essas ferramentas aí, além do treinamento de força, são bastante importantes. E a gente dedica uma parte do nosso tempo a estudar isso também. E como é que a gente organizou o nosso encontro de hoje? Eu vou fazer uma introdução sobre sistemas energéticos para ter um entendimento melhor. Quando o Diego for falar dos tipos de HIIT, vamos falar sobre sistema energético e VO2 máximo. Eu vou dar um suporte teórico e o Diego vai entrar mais na parte conceitual do HIIT, né? Eu vou entrar na parte mais na base, na fundamentação conceitual, e o Diego vai entrar na parte do HIIT, falando o que é e a prescrição de uma maneira geral. Beleza? Vamos nessa, Diego? Vamos que vamos. Então, assim, eu coloquei alguns slides aqui. Eu não vou mostrar todos, assim, mas só os principais. Primeiro isso aqui, ó. É importante. Como eu falei, lá em inglês é chamado Strength and Conditioning Coach. Então, você vai fazer uma certificação de Strength and Conditioning Coach. Aí tem a certificação da NSCA, entre outras, né? E aí, se você procurar livros, você vai ver que existem vários livros de força e condicionamento. Por exemplo, força e condicionamento físico para atletas jovens. O grande livro da NSCA, que eu considero a base, escrito pelo Gregory Heff e o Travis Triplett, né? Que é um livro muito, muito interessante, é uma base muito, muito legal, né, de força e condicionamento. Eu diria que é um dos mais importantes nessa área. E tem muitos outros, né? Você pode ver aplicados a lutas, tem aplicados ao levantamento olímpico. Esse aqui, por exemplo, é o livro que eu estou terminando de ler, que os organizadores são esses caras, o Turner e o Comfort, só que tem vários e vários autores sensacionais, cada um falando sobre um tema específico. Então, tem o Sucumel falando sobre treinamento de força, tem a Ninfius, né? A Sofia Ninfius, falando também uma autora muito, muito importante nessa área de força e condicionamento físico. Ela fala basicamente sobre treinamento de agilidade. Então, essa é a introdução. A gente vai falar sobre isso, né? A gente fala muito mais sobre força, mas hoje a gente vai entrar na segunda parte, que é a parte do condicionamento. E para dar o suporte, como eu falei, eu vou falar um pouco sobre bioenergético, mas de uma forma bem objetiva também, bem direta, para também não ficar muito longo, e até porque não é esse o objetivo. Basicamente, nós temos 3 principais sistemas de fornecimento de energia. 2 vamos considerar anaeróbios, né, e 1 aeróbio. E o mais importante, já vou adiantando, que é importante a gente entender aqui agora. Quando fala de esse prefixo, né, anaeróbio, né, e parece que não tem oxigênio, ele dá um entendimento um pouco errado do que realmente acontece. Vamos utilizar sempre o termo predominância anaeróbio ou predominância aeróbio, porque em qualquer sistema, em qualquer estímulo, pode ser um estímulo de 3 segundos, pode ser um estímulo de 10 segundos, pode ser um estímulo de, sei lá, 5 horas, sempre vai ter uma participação de todos os sistemas. Só que, dependendo do tempo de estímulo, da intensidade, muita gente não leva isso em consideração, mas uma das coisas mais importantes para determinar o sistema energético é a intensidade. E se a gente vai falando de HIIT, por exemplo, né, que é o caso de hoje, o intervalo de recuperação, porque às vezes não vale só o tempo de estímulo, porque se você dá um intervalo curto de recuperação, a sua intensidade vai ser baixa, né? Então isso acaba interferindo também. A gente sabe que o primeiro sistema, eu falei que são 3, né, mas 2 sendo anaeróbios e 1 aeróbio. Um é aquele sistema de fornecimento rápido de energia, principalmente utilizando o ATP e a creatina fosfato, e principalmente o ATP que já está na miofibrila, que está pronto já para ser utilizado, então aquela energia imediata e de alta intensidade.
e o sistema anaeróbio lático. Se estou falando agora do anaeróbio alático. Então, tem pouca produção de lactato. Até tem produção de lactato e H+, mas é muito pouco. Aí a gente entra no segundo sistema. Esse meu sistema vai até mais ou menos 10 segundos, vamos colocar assim, 10, 15 segundos. Varia da intensidade, varia de indivíduo para indivíduo. Indivíduos muito condicionados, eles conseguem, às vezes, ficar até um pouco mais de tempo em cada sistema. O sistema anaeróbio lático, então falei do anaeróbio alático. O anaeróbio lático, a gente já utiliza a glicólise, ou seja, utiliza a glicose, tem quebra da glicose, ou seja, glicólise, anaeróbio lático, que já tem uma maior produção de lactato. É um sistema também de alta produção de energia, só que também ele não vai durar muito. Vai durar, vamos colocar assim, pouco mais de 1 minuto, e vocês vão entender exatamente essa questão, porque é um pouco mais de 1 minuto. As pessoas, às vezes, gostam de colocar um número fixo, tipo 90 segundos, né? Ou, sei lá, 75 segundos, ou para garantir tipo, 3 minutos. Mas, enfim, a gente vai falar muito sobre isso, porque a gente tem que entender que um acaba predominando mais do que o outro. Nunca a exclusividade de um sistema, como eu já falei. Esse é o conceito mais importante que eu tenho para passar para vocês sobre bioenergética hoje. E o terceiro sistema seria o sistema aeróbio. A gente usa também a glicose, mas indo por vias aeróbias, e também a gordura, né? O lipídio sendo utilizado como fonte de energia para produzir ATP. E aí, normalmente, nesse sistema, a potência, né, a intensidade acaba sendo menor comparado com os outros dois sistemas. Em contrapartida, em um sistema que a gente consegue ficar por muito, muito, muito tempo, praticamente infinitamente, né? Então, resumindo, esses são os sistemas. Eu quero mostrar aqui um slide para vocês, que é basicamente como a gente aprende. Acho que é um dos slides mais conhecidos quando a gente fala de bioenergética. Então, seria esse sistema ATP-CP, a gente pode chamar de anaeróbio alático. Aí a glicólise, né, como está aqui, a glicólise, mas é o sistema anaeróbio lático, tanto faz, né, questão de nomenclatura, e o sistema aeróbio. É isso aqui que a gente aprende. Só que esse artigo aqui é muito interessante, né, do Gaston, eu vou até, Paul Gaston, vou até depois colocar lá no nosso grupo do Telegram, e vou colocar uma outra imagem desse artigo. Mas uma das coisas que parecem que não explicam para a gente, quando mostram essa imagem, é que essa aí é uma curva quando a gente está com um esforço máximo. Então, para dar um tiro máximo aí, a curva é mais ou menos próxima disso, realmente. Mas muitas vezes não é assim que acontece. Por exemplo, um treinamento de força não é assim que acontece definitivamente. A gente pode até falar sobre bioenergética no treinamento de força em outro encontro, mas é totalmente diferente. Muitas vezes o treinamento de força é o contrário. Começa pelo aeróbio e no final está anaeróbio lático. Pô, como assim o contrário? Porque a intensidade você começa normalmente abaixo e depois você vai entrando na glicólise, né, o anaeróbio lático. Mas isso aí é a conversa para outro dia. O mais importante que a gente tem que entender é isso aqui, ó. Os sistemas, eles trabalham sempre juntos. Inclusive, esse sistema recupera os outros. É quando a gente dá um intervalo de recuperação. Essa imagem também é bem interessante, de um outro artigo, né? Spencer e colaboradores, inclusive o David Bishop, bastante HIIT, principalmente um tipo específico de HIIT, que é o RSA ou RST, que é o Repeated Sprint Training, ou Repeated Sprint Ability. E essa imagem mostra para a gente como é que é a participação dos sistemas, até dos substratos energéticos, no tiro de 3 segundos. A gente está falando de 3 segundos. Então, 3 segundos, em relação ao que eu falei, a gente pensa logo, anaeróbio alático. Mas a gente pode ver que existe aqui 3% de participação do sistema aeróbio. Então, até um tiro de 3 segundos, a gente tem também alguma participação do sistema aeróbio. Mas, sem dúvida nenhuma, a maior parte, que eu estou falando aqui, 55% está falando da creatina fosfato, 10% utilização daquele ATP que já está estocado no músculo, e 32% a glicose aeróbica, ou seja, está falando do anaeróbio lático, que a gente está falando aqui agora. Então, até um tiro de 3 segundos, a gente tem participação boa, até considerar, por exemplo, o sistema anaeróbio lático, e alguma participação, mas é claro que pequena, do sistema aeróbio.
E só para finalizar essa parte de bioenergética, mostrar só mais uma imagem aqui, uma tabela, também daquele artigo do Paul Gassan que eu falei para vocês, que seria a participação aeróbia e anaeróbio. Vamos pensar só em dois, né? Quando falar em anaeróbio, estaria o anaeróbio alático, o anaeróbio lático e aeróbio. Então, a participação percentual de cada um desses sistemas de acordo com o tempo de estímulo máximo. Então, é claro, um estímulo bem curto, com intensidade máxima, 10 segundos aqui, tem a maior participação do sistema anaeróbio, 93%. E por aí vai. Vocês podem ver que quanto maior o tempo de estímulo, por exemplo, 20 segundos, a gente vai diminuindo a participação anaeróbia e aumentando a participação aeróbia. É assim que acontece. A gente só muda o predomínio de cada sistema. Nenhum sistema vai deixar nunca de participar. Então, aqui, por exemplo, 45 segundos, 63%, 37%. E aqui, né, por isso que eu falei 1 minuto e 15, ou seja, 75 segundos, a gente começa a ter um equilíbrio aqui, né? Mas seria o ponto onde começa a ficar anaeróbio. Aqui ainda, perdão, começa a ficar aeróbio. Aqui ainda é bastante anaeróbio. Mas aí, por isso alguns autores falam 90 segundos, porque já começa a predominar mais aeróbio, e outros falam até 3 minutos, porque de fato aqui a predominância aeróbia é maior. Então era isso basicamente que eu queria falar com vocês sobre bioenergética. Fiz a introdução sobre o Strength and Conditioning Coach, falei sobre bioenergética. Vou falar sobre mais uma questão aqui para vocês. Aqui é só para finalizar essa parte de bioenergética. Quando a gente pensa em treinamento aeróbio, a gente pensa isso aqui, né? Cíclico, contínuo. Mas, por exemplo, no swing com kettlebell, né? Será que tem uma boa participação aeróbica? Será que o swing ele pode ser uma boa ferramenta para você estimular o sistema aeróbio? Com certeza sim. Com certeza sim, se você pensar, principalmente que o swing com kettlebell trabalha muitas vezes, não sempre, de maneira intermitente e em alta intensidade. Os princípios, né, que o Diego vai falar, um pouquinho mais para frente, podem ser aplicados, por exemplo, ao treinamento com kettlebell também, né? Isso aqui é um slide que o Diego vai mostrar para vocês, mas a gente combinou de eu falar sobre uma questão importante, né, que é a questão do VO2 máximo, a galera entender o que é de fato a velocidade do VO2 máximo, a velocidade associada, né, ao VO2 máximo, para entender os tipos de HIIT. Porque a galera, cara, tem muita dificuldade de entender isso aqui. Muita mesmo. Eu entendo essa dificuldade, porque de fato eu já tive essa dificuldade também, mas o Diego vai até detalhar um pouco mais. O tipo de HIIT, onde a gente coloca um pouco mais de intensidade, a gente coloca o máximo de intensidade, é o CIT, podendo chegar a 180%, né, da velocidade associada ao VO2 máximo. O RST, até mais, né? Pode até passar disso. O RST, que eu falei, né, que é muito pesquisado pelo Bishop, acaba sendo alto também, mas eu vou explicar já já. O HIIT de intervalo curto e o HIIT de intervalo longo. Mas a gente combinou, né, de eu falar especificamente disso daqui, né? O que é isso, cara? O que é 120%? Se o máximo é 100%, isso não existe, tal. Eu vejo diversas pessoas falando isso porque não entendem, não entendem essa questão. E é difícil na nossa cabeça entender realmente, porra, nosso máximo é 100%, que seria 120%. A galera fala, não, isso está errado. Não, a galera, não está errado, está extremamente correto, porque vai depender do nosso referencial. Deixa eu dar um exemplo. Vamos pensar aqui na força, que é a área aqui de muitos. Se a gente pensa assim, o agachamento sendo feito numa amplitude completa. Eu consigo colocar 100 quilos, na amplitude completa. Beleza, consigo fazer 100 quilos. E se eu fizer o agachamento na amplitude parcial? Eu consigo colocar mais de 100 quilos? Sim. Isso é mais de 100%? Com certeza não. Se você for pensar, sendo a referência o próprio agachamento parcial, não. É o 100% do agachamento parcial. Mas se você for colocar a referência do agachamento completo em relação ao parcial, por exemplo, se no agachamento parcial eu consigo colocar 120 e no completo eu consigo botar 100. Se você for botar a referência, o seu referencial for o agachamento completo, você está trabalhando com 120% da sua capacidade máxima quando utilizado o referencial agachamento completo. É mais ou menos isso que acontece. Quando a gente fala 120%, 180% é da velocidade associada ao VO2 máximo. O que é isso na prática? Para você ter, basicamente, o seu VO2 máximo, você tem que fazer um teste incremental. Por exemplo, um teste onde a cada minuto você aumenta 1 km por hora.
Então, você começa lá, aqui seria o seu consumo de oxigênio, tá? Que seria a velocidade no eixo X, o consumo de oxigênio no eixo Y. Então, você aumenta lá, sei lá, começa com 6 km por hora, aí cada minuto aumenta 7 km, 8, aí o consumo vai aumentando. 9, o consumo de oxigênio vai aumentando. 10, 11, 12, a cada minuto aumentando 1 km por hora na esteira, por exemplo. Chega a 13 km por hora, 14, 15, aí o consumo vai aumentando. 16 km por hora. Chega um momento, isso vai depender, obviamente, do nível de condicionamento físico do indivíduo, que aquela velocidade, que aquele VO2 máximo, ou seja, aquele consumo de oxigênio, ele tende a estabilizar. Isso não acontece em todo o teste, é importante dizer, mas, sei lá, 50% dos testes, vamos colocar aqui um valor arbitrário, existe uma tendência de ter um platô antes do indivíduo desistir do exercício, ele parar. Tem uns que ele fica mais um minutinho lá, atinja 17 ou 18 km por hora. Então, aí atinge aquele platô de consumo de oxigênio, mas não é um platô retinho. Tem um platô, aí tende a descer um pouquinho, pá, beleza. E aí encerrou o exercício. Qual é o VO2 máximo daquele indivíduo? Naquele ponto lá de platô, é o menor consumo de oxigênio. Isso varia. Cada autor acaba tendo um conceito, mas isso aqui é uma das formas de a gente entender o que é o VO2 máximo, né? Seria aquele ponto de platô, acaba tendo aquela reduçãozinha, que é diferente do VO2 de pico, que é aquele consumo máximo que foi atingido de fato. Beleza. Agora, o que é a velocidade associada ao VO2 máximo? A velocidade associada ao VO2 máximo, lembra que eu falei que o consumo vai subindo, e aí depois ele tende a ter um platô ou não? Ou pode ser, às vezes o indivíduo chega lá no pico e encerra o exercício. Aquilo pode ser chamado de VO2 pico, ao invés de ser VO2 máximo. Mas é uma questão conceitual. Mas digamos que ele tenha atingido um platô. Naquele início ali do platô, que é aquela velocidade, ou seja, a menor velocidade do platô, aquela é a velocidade de VO2 máximo. Aquilo é uma velocidade de VO2 máximo. Muita gente não entende isso. Então, o que é importante dizer aqui agora? Que aquela velocidade de VO2 máximo, normalmente, né, segundo um artigo muito interessante também publicado no Sports Medicine, da Veronique Bilar, naquela velocidade, o indivíduo consegue ficar entre 4 e 8 minutos. Então, a média seria 6 minutos. Então, uma velocidade onde o indivíduo consegue ficar 6 minutos ou seja, você já começa naquela velocidade e faz um teste até a exaustão. Quanto tempo o indivíduo consegue ficar lá? A maioria lá em torno, ou seja, a média seria mais adequada, em torno de 6 minutos. Alguns um pouco mais, alguns um pouco menos, mas a maioria lá em torno de 6 minutos. Eu, inclusive, quando fiz esse teste, né, fiz o teste incremental e aí consegui ver lá o meu VO2 máximo, coloquei minha velocidade de VO2 máximo e consegui ficar exatamente 6 minutos quando eu fiz esse teste aí, que é a média, como eu falei para vocês. Então, olha só, se naquela velocidade eu consigo ficar 6 minutos, vocês conseguem entender que se eu trabalhar numa intensidade mais alta, eu fico menos de 6 minutos, por exemplo, sei lá, 180% daquela velocidade, eu vou, sei lá, de repente ficar uns 30 segundos. Aí se eu coloco 90% da intensidade, eu vou ficar mais de 6 minutos, provavelmente, 7, 8, 9 minutos. Então, esse é o referencial. Muita gente não consegue entender o que são esses 100%, né, do VO2 máximo, porque a gente tem um referencial. É claro que o máximo, em todos os sentidos, seria 100%. Eu não consigo entender o que é esse acima do 100%. Exatamente isso. O referencial é a velocidade VO2 máximo, que é uma velocidade que os indivíduos ficam, em média, 6 minutos. Se eu trabalho com uma velocidade mais alta do que aquela velocidade associada ao VO2 máximo, aquilo é acima de 100%. Em outras palavras, aquilo é velocidade supramáxima. Algumas pessoas chamam de intensidade supramáxima, mas seria uma velocidade supramáxima. Então é isso. É claro que esse parâmetro fisiológico, né, do VO2 máximo, ele tem que ser transformado num parâmetro mecânico para você ter a prescrição e o controle da carga de treinamento. Por isso que, se a gente estiver falando de corrida, a gente transforma essa velocidade, perdão, essa intensidade do VO2 máximo em quilômetros por hora. Se a gente estiver falando de remo, se estiver falando de bike, a gente transforma esse percentual, né, da intensidade do VO2 máximo, a gente coloca em watts, por exemplo. Né? Seriam as formas mais comuns e aplicáveis, né, para quando a gente for prescrever treinamento. Então, eu acredito que tenha ficado claro. Se alguém não entendeu, depois escreve aí que eu explico de novo. Mas acho que ficou claro, né, Diego? Deu para entender essa questão? Ótimo. Então, existe sim, né? Não existe acima de 100%, não existe. Existe, claro que existe. Existe sim. O que muda é o referencial.
Beleza, pessoal? Então existe. Existe sim intensidades ou velocidades acima de 100% do VO2 máximo. Existe. Beleza? Então, eu Essa falei sobre... questão, Oi, Diego? essa questão é interessante porque acredito que ela surgiu porque o treinamento aeróbico veio primeiro, né? Então é um Pode referencial ser. inicial. Depois é que veio a história, veio construindo o treinamento intervalado. Então o referencial anterior era o aeróbico, né? Por isso que se ficou É, nessa. e Realmente eles bem, poderiam reformular e fazer uma coisa diferente para frente. mas é bem Mas interessante isso que você está falando, Diego. Bem interessante você estar falando, porque assim, se você pensa em frequência cardíaca, até a frequência cardíaca é algo muito complexo da gente ter como referência, mas até porque num dia você pode atingir uma frequência cardíaca máxima, uma outra frequência cardíaca máxima, mas enfim. Mas digamos que você consiga ter o máximo sua frequência cardíaca possa atingir, sei lá, 210 batidas por minuto para um indivíduo. Como é que eu vou prescrever mais de 100% em relação àquilo? Não tem como. Por isso que a galera não entende, né? Mas quando a gente está falando de consumo de oxigênio, a cabeça é outra, né? A forma de entender é outra. É isso que a gente tem que deixar claro. Porque quando está falando de velocidades supramáximas, está levando em consideração o percentual do VO2 máximo. Ou, melhor ainda, a velocidade associada ao VO2 máximo. E a velocidade associada ao VO2 máximo não é a sua velocidade máxima. Por isso que a galera não entende. Como é que eu vou botar acima de 100%? Não é a sua velocidade máxima, é a velocidade associada ao seu VO2 máximo. Inclusive, ela foi adquirida num teste incremental máximo de VO2, então vem velocidade que ela veio crescendo. Aí, normalmente, tem um platô, mas pode ser que não tenha, mas aquela velocidade lá do início do platô, ou seja, a menor velocidade no platô. E o indivíduo, inclusive, pode continuar mais um tempinho ali. 1 minuto, 2 minutos, não sei. Mas é isso que tem que ficar bastante claro. Beleza? Então, fiz essa introdução do Strength and Conditioning Coach. Falei sobre bioenergética e essa questão da velocidade associada ao VO2 máximo. Vou tirar aqui os comentários para o Diego poder aparecer, que ele vai agora para a parte aplicável do ritmo. Vai lá, Diego. eu vou. Foi bom tu falar aí da velocidade relacionada aí ao VO2 máximo, que eu vou falar um pouquinho daquele teste incremental de 5 minutos, que geralmente se usa Bem para poder prático, né? prescrever o HIIT, né? Que ele é muito prático, e ele está muito relacionado à velocidade aeróbica máxima, né? Que é uma velocidade que tem uma correlação muito boa com o VO2 máximo, que geralmente a galera usa como parâmetro mecânico aí para poder prescrever a intensidade do HIIT. E aí, vamos falar um pouquinho do HIIT, ele já mostrou os artigos, só para vocês ficarem sabendo, a galera que está acompanhando a gente aí, esse artigo do Bishop já foi postado lá no grupo, esse artigo do Lawson já foi postado lá no grupo, todos esses artigos aí que a gente está comentando, a gente já postou lá e já fez algum comentário sobre ele. Se você ainda não entrou ainda no Telegram, entra lá e rola para cima, que o Telegram tem essa vantagem que todos os arquivos que a gente vem postando fica sempre lá. E como não tem comentários, né, é quase uma biblioteca, né? Você vem lá e procurando só os assuntos que você está buscando. E aí, eu vou falar para vocês um pouquinho mais sobre o HIIT, vou mostrar aqui um slidezinho para vocês. Estou aqui no box, ó, para a galera de novo que está aí. Ó. O box está limpinho, novinho, preparado para atender a galera. A internet lá de casa está com problema, aí eu tive que vir para cá. Basicamente, esse é o artigozinho do Boucher e do Lawson, que o Evaldo já até mostrou. Eu só vou discorrer um pouquinho mais em cima dele. Basicamente, você está vendo aqui ó, as classificações dos tipos de HIIT. Basicamente, a gente tem o SINT, que é o Sprint Interval Training, o RST, que é o Repeated Sprint Training, e o HIIT, que é o HIIT curto, e o HIIT longo. Basicamente tem essas 4 definições ditas pelo Boucher e pelo Lawson, que basicamente toda a comunidade científica aceitou. Muito se fazia a divisão antes baseada na fisiologia, né, antes desse artigo. A partir desse artigo a galera começou a direcionar um pouco o treinamento em cima dessas 4 variáveis. Basicamente o CIT seria os de mais alta intensidade, onde a gente bota a intensidade máxima, né? Geralmente ele é muito feito em cima ao out também, no máximo que você conseguir, máxima intensidade que você conseguir. Os sprints repetidos são intervalos mais curtos, intensidades um pouco menores, mas você repete mais rápido esses intervalos. Então, basicamente, aqui o CIT, eu tenho um tiro máximo, geralmente na faixa ali do treinamento anaeróbico lático, de 30 segundos mais ou menos de duração,
e intervalo longo. Vou te mostrar isso mais na frente para ficar um pouquinho mais claro. O Repeated Sprint Training, eu tenho intervalos ali de 6 a 10, de 4 a 10 segundos, né, de execução, e um intervalo de repouso aí mais ou menos de 1 minuto, de 40 a 60 segundos aí de recuperação. E aí você tem uma recuperação mais parcial do Repeated Sprint, que é mais utilizado também nos treinamentos de equipes, né, de esportes coletivos, onde a gente tem muitos sprints curtos e recuperações parciais para dar um sprint novo. Futebol, basquetebol, handebol, a maioria dos esportes estão mais classificados dentro do RST do que dos outros. E aí a gente tem os hits curtos e os hits longos. O hit curto seria os mais conhecidos aí pela galera, né? O Tabata, o 30 para 30, 20 para 10, que é o Tabata, né? São os intervalos mais famosos aí no dia a dia da galera. E os hits longos são os hits mais aeróbios. São os hits que a gente faz 1 minuto para 2, 2 minutos para 2, 2 para 3. São trabalhos mais na faixa do aeróbico, mas com um pouco mais de intensidade. Tu levantou o dedo aí para falar alguma coisa, Val? Não, né? Não, não. Beleza. E aí a gente tem as estruturas para a montagem do HIIT. Basicamente a gente tem que saber qual é a intensidade e o tempo que eu vou fazer essa intensidade, tempo do estímulo, qual é a intensidade que eu vou trabalhar. Eu preciso saber Diego, a recuperação. Aproxima um pouquinho mais. Aproxima um pouquinho. Está muito distante. Está distante, não dá para. Aí, melhorou. Vamos lá. Basicamente a gente precisa saber qual é o tempo que eu vou, qual é a intensidade que eu vou utilizar e por quanto tempo eu vou utilizar essa intensidade. Depois eu preciso saber qual é a recuperação, qual é o tempo de recuperação. Não consigo ver certinho. Apareceu. Qual é o tempo de recuperação e qual é a intensidade dessa recuperação. Depois eu preciso saber qual é o número de séries que eu vou utilizar. Depois eu preciso saber qual é a macro recuperação que eu posso utilizar. E por último, quantos blocos eu posso utilizar. Basicamente, isso aqui é um intervalo, ó, é uma fotinho, tem no artigo do Boucher e do Lawson, que é uma fotinho de um intervalo de estímulo. Eu tenho aqui, vou botar o dedo que fica mais fácil. Eu tenho a intensidade, o tempo que eu fico nessa intensidade, eu tenho a recuperação e o tempo que eu fico na recuperação. E aí eu posso fazer essas estruturas várias vezes, ó, são a quantidade de séries que eu utilizo nesse intervalo. Isso é uma série, aqui são as várias séries que eu posso dar. Essa setinha aqui é a macro recuperação, que eu poderia dar uma recuperação entre blocos e depois fazer um novo bloco. Beleza? Basicamente as estruturas de intervalados é dito assim, eu tenho intervalo de intensidade, eu tenho intervalo de recuperação, eu tenho número de séries, eu tenho macro recuperação e um novo bloco que eu posso realizar novamente. Isso aí tem que ficar bem claro para você poder manipular da melhor forma possível todos os tipos de intervalo de HIIT. E aí, esse é o testezinho de 5 minutos, que é um teste que a gente utiliza para poder achar a intensidade que você vai trabalhar, o HIIT. É um teste que tem uma correlação bem boa entre a velocidade aeróbica máxima e o VO2 máximo. Se você olhar essa setinha aqui, ó, é o quanto se aproxima a velocidade aeróbica máxima do VO2 máximo. Isso faz com que você tenha uma correlação boa. Você nunca vai achar um teste perfeito para isso aí. Então, basicamente, o que você precisa ter é um parâmetro, tá? É um parâmetro para você fazer a tua prescrição. E aí, se você mudar de parâmetro, vai ser um problema grande. Então, usa um parâmetro só para que você não tenha erro de cálculo aí nas intensidades. Basicamente, esse teste é simples. Você vai fazer um aquecimento de 5 a 10 segundos a 70% da sua frequência cardíaca máxima. Geralmente, uma inclinaçãozinha de 1%. Isso aí é para você colocar um pouco a resistência do ar, né, na rua. Como esse teste é feito em esteira, aí você vai fazer você vai calcular a maior distância possível que essa pessoa possa fazer em 5 minutos. Feito isso, vamos supor que em 5 minutos a pessoa tenha feito 2 km na esteira. Aí esses 2 km você vai multiplicar por 12 e vai jogar nesse cálculo aqui embaixo, ó, VO2 máximo é igual a velocidade aeróbica máxima, vezes 3,33 mais 0,123 para achar o VO2 máximo. Mas, teoricamente, a gente vai utilizar o parâmetro da velocidade aeróbica máxima, que é a velocidade que você vai encontrar exatamente aqui, ó. Pegou a distância do cara, multiplicou por 12. Por que multiplicou por 12? Porque você vai fazer um parâmetro em cima de 1 hora, que seria onde a velocidade aeróbica máxima trabalha,
que é o quanto você consegue manter de velocidade ao longo de 60 minutos. É óbvio que não é um teste que tem as suas falhas, né? Provavelmente em 5 minutos máximo você vai conseguir fazer uma velocidade um pouco mais alta do que em 60, e por isso tem seus problemas, mas a gente pode jogar lá esse artigo para vocês lá no grupo, que é um artigo que é bem aceito, até citado no artigo do Boucher e do Lance como um dos parâmetros de prescrição. Tem seus probleminhas, seus desvios aí da média, mas ajuda muito a gente a prescrever no dia a dia, porque simplifica. Você vai achar um número mais rápido do parâmetro de esforço para você calcular a intensidade do HIIT. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma tabelinha, que é onde está todos os HIITs, e é onde você consegue identificar quem com a intensidade, qual o volume de trabalho, qual a recuperação, qual o estímulo, qual o volume de séries, qual a macro-recuperação eu posso dar, qual o volume total de trabalho que eu posso dar. Basicamente, quando a gente vou falar um por um para vocês terem uma noção melhor. Quando a gente fala de CIT, a gente está falando de intensidade de 160% a 180% do VO2 máximo, ou all out, tá? ou a intensidade máxima que a pessoa conseguir. Eu tenho um estímulo mais ou menos sempre entre 20 e 30 segundos, eu tenho uma micro-recuperação entre esses estímulos. Para fazer um novo estímulo de 20 a 30 segundos, eu vou dar de 2 a 4 minutos. Você tem uma recuperação geralmente completa do sistema. E aí, a gente tem um volume aí especificado no artigo do Lawson de mais ou menos de 6 a 10 segundos, 6 a 10 tiros de 30 segundos para 2 a 4 minutos. Aí eu posso dar uma macro-recuperação. Essa macro-recuperação ela é sempre completa, tá? A gente está dando aí completa a nível fisiológico, de 3 a 5 minutos, para ter restauração completa de ATP-CP, ter restauração completa dos sistemas de fornecimento de energia. E aí a gente tem um volume total de trabalho de mais ou menos 40 minutos, que seria fazer isso aí pelo menos de 2 a 3 vezes. Tá? Fazer esse bloco aí de 6, por exemplo, de 6 tiros por 2 a 3 vezes no mesmo dia. E aí a gente passando para o RST, a gente tem um intervalo de estímulo menor, um intervalo de estímulo mais ou menos de 4 a 10 segundos. A gente tem um intervalo de recuperação entre 20 e 60 segundos, é um intervalo de recuperação curto e um estímulo bem curtinho, porque a gente precisa manter uma intensidade máxima. Só que esse intervalinho de curto aqui vai gerar uma fadiga mais rápida, né? Só que tem uma recuperação, uma relação esforço-pausa maior. Eu tenho aqui 10 segundos no máximo de execução para 20 a 60, é sempre mais do que o dobro de recuperação sempre. Então, tu nunca está igual o Tabata, por exemplo, que você está trabalhando mais do que descansando. No RST você está descansando mais do que está trabalhando sempre. E aí a gente tem também um volume de 3 a 6 séries, que eu posso fazer, por exemplo, 6 séries de 10 segundos por 60 segundos de intervalo. Seria uma maneira de fazer o RST. Aí a macro-recuperação é igual, porque é pensado num parâmetro fisiológico, né, de recuperação de ATP-CP principalmente, e um volume total de 1 a 4 séries dessas. O que seria isso? Eu fazer num dia até 4 blocos de 6 de 6 séries de 10 segundos de estímulo por 60 segundos de intervalo. Seria isso, a gente está falando de atleta de alto nível, né, que é a galera que treina o HIIT para valer, e não a galerinha só da academia que treina o HIIT de faz 3 sériezinhas e acabou, né. Então, só para vocês terem noção de que o volume pode ser bem maior. Deixa eu só tirar aqui do... Uma coisa que está difícil de segurar. Melhorou. Pronto. Aí no HIIT curto, a gente tem um intervalo de descanso, de estímulo um pouquinho um pouquinho maior, perdão. Você vai de 15 a 40 segundos, mais ou menos, o estímulo do HIIT curto. E aí a gente tem um intervalo de repouso, ele varia entre 10 e 60 segundos, então basicamente no HIIT curto eu tenho intervalos de estímulos médios e intervalos de recuperação médios também. Aqui é onde entra o Tabata, aqui é onde entra 30 para 30, onde entra todos os estímulos. Aqui tem milhões de combinações possíveis. Você vai ver HIIT curto com relação de esforço-pausa de 1 para 1, 1 para 2, 2 para 1. Aqui a combinação é meio que infinita. Se você pegar aqui, posso fazer 15 para 60, eu posso fazer 45 para 10, eu posso fazer 30 para 30. A combinação que você pode fazer de intervalos no HIIT curto é bem grande. A intensidade dele geralmente está 100 a 120% do VO2 máximo. E o número de séries dele eu consigo fazer mais, porque geralmente a intensidade é menor. Vai de 3 a 12 séries aí. Também macro-recuperação de 3 a 5 minutos. Opa! Macro-recuperação de 3 a 5 minutos.
e 1 a 4 séries no bloco total. Por último, o HIIT longo, que é o que fica no viés do treinamento aeróbico. A gente vai estar lá com a intensidade mais ou menos entre 85% e 100% do VO2 máximo. E a gente tem de 2 a 4 minutos de estímulos aí, de intensidade, para geralmente 2 minutos de intervalo. A gente faz aí de 6 a 10 séries, também 3 a 5 minutos de recuperação, e mais um bloco, de 1 a 4 blocos desses totais. Basicamente, essa é uma tabelinha que te guia aí para fazer uma prescrição eficiente de HIIT. A gente tem aí combinações infinitas para se fazer, né? Você tem intensidade muito alta, intensidade intermediária, intensidade média e intensidade baixa. Você tem aí uma ampla gama de intervalos para poder fazer uma combinação, e aí entra na cabeça da galera. A galera começa a ficar meio que confusa, né? E aí, o que eu faço? Tem N possibilidades de HIIT, N possibilidades de intervalos, aonde que eu escolho, como que eu escolho. Basicamente, isso é uma decisão que você vai ter que tomar em relação à tua programação de treino, né? Eu preciso entender o que eu quero para aquele cliente, qual é o nível daquele cliente, o que eu preciso desenvolver naquele cliente naquele momento, ou se é um atleta, qual é a necessidade do esporte desse atleta, qual intervalo que ele vai se beneficiar mais. A gente tem aí, basicamente, os intervalos para os atletas mais interessantes, os intervalos do RST e do HIIT longo, que é onde a gente consegue tanto melhorar a capacidade aeróbica dele, e quanto melhorar a capacidade dele de trabalhar em alta intensidade e com intervalos curtos. São os mais usados no meio atlético, né, o RST e o HIIT longo. Os outros intervalos já são mais utilizados na academia, de uma maneira geral, principalmente o curto é muito utilizado na academia, porque a gente tem um gasto calórico muito alto, né? A galera está procurando mais perda de gordura, mais melhora de composição corporal. E aí, como a gente tem um intervalo muito curto e um tempo de estímulo maior, a tendência é o HIIT curto ter um pouquinho mais de gasto calórico. Mas você pode surfar em todos eles aí. O ideal é que você surfe e dê estímulos diferentes para essa pessoa. Aí você está estimulando intensidades altas em outras vias energéticas, é extremamente importante para dar capacidade para esse cliente de trabalhar em outras vias, né? Às vezes a gente fica muito ali na lática ou na aeróbica, que é o mais comum do dia a dia, mas entrar na lática é bem interessante para os clientes também, para que ele possa ter uma capacidade maior. E os trabalhos de aumento de velocidade, por exemplo, é muito feito em cima do CIT e do RST. São trabalhos que eu quero velocidade máxima e recuperação completa. Mas esse RST geralmente tem que ser um pouquinho modificado, né? Geralmente a galera faz nessa intensidade um pouco maior, com um intervalo um pouquinho maior para melhora de velocidade. Que é até a discussão que a gente vem fazendo aí nas últimas lives sobre o método aí do Celuia 9. Que ele dá uma modificada nessa ideia do RST, que o RST geralmente tem um intervalo de recuperação mais curtinho. E aí, quando a gente está buscando aumento de velocidade máxima dos atletas, a gente dá um estímulo bem e a recuperação bem alta. Então, a gente faz com que esse cara tenha uma recuperação sempre completa para dar um estímulo novo. Então, a gente elimina um pouquinho a fadiga para poder melhorar o sistema anaeróbico alático, para que esse cara possa produzir um pouco mais de velocidade. Aí vou mostrar para vocês aqui como que a gente pode fazer uma programaçãozinha aí para incluir esses HIITzinhos aí. Vou te dar aqui um modelozinho prático. Ó, você pode fazer isso. Peraí, preciso virar. Você pode fazer um mesociclozinho de 3:1. O que significa isso? É fazer 3 semanas de aumento de intensidade para 1 semana de recuperação. Aí faz um testezinho lá dos 5 minutos para avaliar também o VO2 máximo e tem um parâmetro de velocidade. Aí você vai descobrir qual é o objetivo que você vai fazer, se vai fazer potência aeróbica, potência lática, o que seria isso? Seria trabalhar, melhorar a máxima capacidade que você consegue gerar em cada um desses sistemas aí energéticos, que o Walter falou. A frequência geralmente do HIIT, a gente faz aí de 2 a 4 vezes por semana. 2 vezes a gente recolhe muitos benefícios já, e aí podemos chegar a 4 vezes, mais do que isso, a não ser que seja um viés de gasto calórico, mas para melhora de parâmetros não tem muita necessidade de fazer mais de 4 vezes por semana. Os métodos, aí tá o CIT, o RST, o HIIT longo, o HIIT curto, que é os 3 tipos de métodos, os 4 tipos de métodos de separação que a gente tem. Só que você precisa pensar sempre numa perspectiva de como que eu vou progredir no treinamento intervalado. Porque a maioria das pessoas não pensa nisso. A maioria dos artigos testa o intervalo fechado e faz com que o intervalo fique fixo ao longo de todas as semanas. O ideal, quando você monte o programa para a pessoa, você faça uma progressão.
progressão das variáveis. A gente tem lá volume, intensidade, densidade, que fazem modificações nos intervalos. Então, eu preciso manter dentro de um desses 4 hits, mas dentro de um desses 4 hits, fazer alguma modificação de volume, intensidade ou densidade. Vou mostrar aqui para vocês como seria isso. Ó. No sit, a gente pensando lá em uma progressão baseada na intensidade, eu defini lá o intervalo, deixei o intervalo fixo, eu vou fazer um intervalo de 20 segundos de estímulo para 2 minutos de intervalo, fazer uma macro recuperação de 3 minutos e repetir isso 2 vezes totais. Isso é basicamente a leitura desse intervalo aqui. E aí, a cada semana, você vai fazer um incremento de intensidade. Ó. Começando na primeira semana, 160%, segunda semana, 170%, terceira semana, 180%. Esse foi uma maneira de fazer, eu teria como fazer outras maneiras, como eu vou mostrar aqui em outros intervalos. No RST, eu poderia fazer uma progressão de diminuição do intervalo de recuperação. Eu comecei lá com um hit de 5 séries de 10 segundos de estímulo por 40 segundos de intervalo e fui diminuindo esse intervalo até o mínimo possível, que é até 20. Ó. Eu fiz de uma semana para outra, eu mantive a quantidade de volume, tá igual o volume aqui de séries totais, 3 minutos de intervalo de macro recuperação, 5 séries de 10 para 40 na primeira semana, 5 séries de 10 para 30 na segunda semana, 5 séries de 10 para 20 na terceira semana, que eu fui aumentando a densidade de treino, fazendo com que ele recupere menos de uma semana para outra. Já no hit curto, eu fiz uma outra tipo de variação de intensidade, ó. Eu fui crescendo o volume de tiros ao longo da semana. Ó. Eu mantive 15 para 15, 3 séries na primeira semana, 3 minutos de recuperação e 2 blocos totais. Aí eu fiz aqui, ó, na outra semana eu aumentei para 4 séries, na outra semana eu aumentei para 5 séries. Fiz uma progressão de volume. Por último, eu fiz uma progressão aqui de estímulo, ó, no hit longo. Eu comecei com 2 minutos de execução, de intensidade. Na outra semana eu aumentei para 3 minutos de intensidade. Na última semana eu aumentei para 4 minutos de intensidade. Mantive os intervalos. Mantive o intervalo, a quantidade de blocos totais e mantive o intervalo de macro recuperação. Basicamente, esses tipos aí são as principais maneiras que você pode fazer a variação dos estímulos do HIIT. Você pode fazer todas essas variações dentro de cada um desses HIITs. Eu fiz uma em cada, mas para ficar mais didático, para que você possa entender as principais variações do HIIT. E aí, com isso aí, eu espero que vocês tenham a mente um pouco mais aberta agora para pensar no HIIT, que às vezes é uma coisa meio fechada e a galera acaba replicando somente um protocolo e não criando uma programação para se seguir em cima desse protocolo que você está objetivando melhorar algum tipo dessas vias que fornecem a energia para esse tipo de estímulo. E aí, acho que é isso, né, Valdo? Acho que a gente cumpriu o objetivo aí. Excelente. Eu não sei se for claro, pessoal, a riqueza que foi esse último slide aí do Diego. O Diego até falou, ele deu algumas possibilidades, mas se você pensar na quantidade de possibilidades que você tem, é quase que infinita. A única recomendação é que na progressão você evite mexer em diversas variáveis. Né? Eu vou diminuir o intervalo de recuperação, aumentar o número... Não, tenta progredir em uma das variáveis, dependendo do problema que você quer resolver especificamente. Então... esse foi o objetivo aqui de fazer esse 3-para-1 aqui com a galera, é que durante 3 semanas você não mexe em mais de uma variável, você só mexe em uma. Porque se você mexer em mais de uma, você não vai saber se você realmente está melhorando, porque você não sabe o que você manipulou. Toda vez que você manipula mais de uma coisa num processo de treinamento, você tende a perder a mão. Você não está muito sabendo para onde está indo. Então, fixa lá os intervalos e tenta fixar lá as outras variáveis e mexe somente em uma variável. E lembra, é sempre intensidade, volume ou densidade. São praticamente essas 3 que você vai manipular, que serve para força, serve para tudo, isso é treinamento, e é por isso que a gente tem que estudar treinamento. Como a gente sempre fala, né, Gil? Estudar base, né? Estudar treinamento. Então, galera, a gente finalizou mais uma live, considero que foi extremamente rica. Eu comecei contextualizando a questão do Strength and Conditioning Coach, depois eu falei sobre bioenergética, falei sobre a questão do VO2 máximo, o Diego veio com a aplicação dessas informações no HIIT, falou dos tipos de HIIT e como você prescrever e progredir. Pode ser ou pela intensidade, pode ser pelo volume, quando eu falo volume, pode ser a duração do estímulo, pode ser o número de séries, ou pode ser pela densidade, que é pela redução do tempo, né, do intervalo de recuperação. Diego, valeu mais uma vez. Galera, valeu, obrigado Valdo. também.
e até a próxima.